Calor insuportável, um beijo inesperado e segredos à sombra da oliveira. Olá, chamo-me Inês, tenho 26 anos, e aquela tarde de verão em Vila Nova de Mil Fontes jamais saiu da minha memória. Tudo começou num domingo quente, quando a minha família decidiu ir até a praia, mas eu optei por ficar em casa, sentindo que algo diferente iria acontecer. Aquela manhã tinha sido tranquila, o sol brilhava forte sobre o Alentejo, e a brisa do mar ainda não se fazia sentir. Eu estava sozinha, na casa que herdara dos meus avós, rodeada pelo silêncio das ruas de terra batida e o cheiro da terra seca. Preferi não ir à praia com os meus pais e irmãos, não por desinteresse, mas porque queria um momento só meu, uma pausa da correria habitual. Arranjei-me com uma saia leve de algodão bege, uma blusa simples e uns chinelos de cortiça. Depois de almoçar, tomei um duche fresco e deixei-me cair no sofá, onde o ventilador rodava lentamente, embalando os meus pensamentos. A calmaria, entretanto, foi quebrada por um estrondo forte vindo da rua. Algo como o barulho de um transformador arrebentar. Em segundos, as luzes da casa piscavam e apagaram-se completamente. Maravilha, murmurei, sentindo o calor a apertar. Sem eletricidade, nem ventilador ou ar-condicionado poderia funcionar. O ar tornou-se pesado, quase sufocante, e o suor escorria pelo meu rosto e pescoço. Levantei-me, tonta, e fui até a cozinha procurar alguma vela ou lanterna. Foi então que ouvi passos na sala e uma voz que me fez parar. Inês, estás em casa? Perguntou ele, com aquele sorriso fácil, os olhos castanhos brilhando com uma luz própria. Era o Miguel, meu amigo de infância, que apareceu na porta da cozinha, casual e descontraído, com o cabelo castanho claro sempre meio despenteado, como se tivesse acabado de sair de um sonho. Surpresa, fechei a gaveta que estava a mexer com um pouco mais de força do que queria. Perguntei-lhe o que fazia ali naquele calor infernal e ele respondeu que vinha ver se o apagão tinha acontecido também na casa dele. Depois, com um sorriso meio tímido, acrescentou que tinha aproveitado para me visitar. Por um instante, quase pensei que tinha imaginado aquela última frase. Bem, pelo menos estamos todos a suar juntos, disse, rindo, enquanto abanava a cabeça num gesto de resignação. Miguel encostou-se ao batente da porta, e num tom brincalhão comentou que bem que podíamos ter uma piscina para nos refrescar naquele calor escaldante. Rebati, revirando os olhos, que isso não passava de um sonho impossível ali no interior alentejano. Ele riu, inclinando a cabeça, como se acabasse de ter uma ideia brilhante. Então, que tal irmos ao quintal e tomarmos banho de mangueira, como nos velhos tempos? Desafiou-me, com um brilho travesso no olhar. Eu cruzei os braços e tentei dissuadi-lo, duvidando que ele fosse mesmo fazer aquilo. Mas o Miguel tinha sempre uma energia contagiante. Antes de eu poder responder, já se afastava em direção ao quintal, deixando-me ali parada, hesitante. Continue. O calor era tão intenso que parecia que o sol queimava cada centímetro da minha pele exposta. Eu fiquei parada na porta da cozinha, observando Miguel a caminho do quintal. Ele caminhava com aquela confiança despreocupada que eu conhecia tão bem, como se o calor fosse apenas um detalhe insignificante. Enrolada na parede da casa, uma mangueira velha jazia esquecida, e num instante ele a desenrolou, girando a torneira até que a água começou a correr, fria e cristalina, quebrando o silêncio pesado daquele fim de tarde no Alentejo. Com um sorriso provocador, Miguel olhou para mim por cima do ombro e chamou. Vem aqui, Inês. A água está perfeita, vais ver. Eu hesitei, fazendo uma careta. Não estava nada preparada para um banho ali, no meio do quintal, com a saia leve já colada pelo suor e o top a grudar no corpo. Recusei, dizendo que não queria ficar toda molhada, mas ele avançou um passo, a voz firme e divertida. Anda, estás a derreter aí dentro. Precisamos de te refrescar. O calor era mesmo sufocante, e, por mais que tentasse resistir, uma parte de mim queria ceder. Dei alguns passos em sua direção, ainda desconfiada, enquanto o sorriso dele crescia, iluminando aquele rosto que eu conhecia desde a infância. O Miguel tinha sempre aquele jeito de transformar os momentos simples em algo especial, e naquele instante, o quintal quente e seco parecia o cenário perfeito para uma nova história. Quando estava a poucos metros dele, ele perguntou com aquele sorriso maroto. Pronta! Levantei as mãos, rendida, dizendo que ele não podia simplesmente me molhar de surpresa. Ele riu, desafiador, e disse. Então faz tu, se és tão corajosa. Por um instante, hesitei, mas o calor e a tentação de quebrar aquela rotina sufocante fizeram-me avançar. As nossas mãos tocaram-se, e os dedos entrelaçaram-se por um breve momento. Olhei para ele, surpresa, e ele respondeu com um olhar profundo, cheio de algo que eu não conseguia decifrar. Frio, não?
murmurou ele, inclinando-se ligeiramente. Engoli em seco, e a minha voz saiu mais baixa do que eu queria. Não. O meu coração acelerou sem que eu percebesse por quê. Miguel riu baixinho e, sem aviso, virou o jato da mangueira na minha direção. A água fria atingiu-me de repente, fazendo-me soltar um pequeno grito de susto. Ri, tentando fugir, mas ele segurou-me pelo pulso, puxando-me de volta para aquele jogo. Agora é a minha vez, disse, com um brilho divertido nos olhos. A água escorria pelo meu rosto, molhando a saia e o top que aderiam ao meu corpo, revelando as formas de maneira sutil, quase provocante. Eu tentava escapar das suas brincadeiras, mas ele era mais rápido, ou talvez eu não estivesse mesmo a tentar tanto. O riso dele era contagiante, um som profundo e genuíno que me fazia esquecer o calor e o desconforto. Miguel! Protestei, meio sem fôlego, enquanto ele desviava cada vez que tentava agarrar a mangueira de volta. Estás a trapacear? Reclamei. Ele sorriu, aquele sorriso largo que me derretia por dentro. Trapacear? Essa palavra não existe no meu dicionário. Estou só a garantir que te refresques bem. E olha, admito que estás muito melhor aqui fora do que lá dentro, a derreter. Suspirei, fingindo estar irritada, mas era impossível negar. Havia algo libertador naquela água fria, naquele calor intenso, e naquele momento partilhado que parecia fugir a qualquer regra. Miguel tinha um jeito único de fazer com que tudo parecesse especial, e eu não conseguia resistir. De repente, ele aproximou-se mais, a água ainda escorria pelos nossos corpos, e o ar ao redor parecia carregado de uma eletricidade que nenhum de nós ousava nomear. Continue! O Miguel aproximou-se lentamente, o brilho travesso no olhar a transformar-se numa intensidade suave e quase palpável. O calor do verão já não parecia apenas externo, estava ali, entre nós, a crescer e a envolver-nos numa atmosfera única. A água fria escorria pelos nossos braços e pernas, a colar a saia leve de linho bege ao meu corpo e o top branco a revelar discretamente as minhas curvas. O seu sorriso confiante fazia meu coração disparar, enquanto as gotas de água brilhavam sob o sol poente como se fossem pequenas estrelas a cair. Pronta para o desafio? Perguntou ele, com a sobrancelha arqueada num convite silencioso. Eu hesitei, sentindo a mistura de nervosismo e excitação a crescer dentro de mim, as mãos ligeiramente trêmulas. O Miguel deu um passo à frente, a sua mão tocando suavemente meu braço molhado, e o contato enviou um arrepio que percorreu todo o meu corpo. Está com frio? Murmurou ele, a voz agora quase um sussurro. Balancei a cabeça, incapaz de encontrar palavras para explicar o turbilhão de sensações. Não era frio, era algo diferente, algo que me deixava vulnerável mas ao mesmo tempo livre. Os nossos olhares encontrarão-se, e por um momento o mundo em redor desapareceu. Só existíamos nós dois, a sentir a água e o calor, o silêncio e a respiração acelerada. Miguel aproximou-se ainda mais, até que os nossos rostos estavam separados por um suspiro. O seu olhar castanho penetrante transmitia uma sinceridade que me fez esquecer todas as dúvidas. Inês, chamou, com um tom tão carinhoso que fez o meu coração saltar. Sabes que nunca consigo ficar longe de ti, não é? As minhas bochechas coraram, e por um momento desviei o olhar, tentando organizar os pensamentos que se amontoavam na minha cabeça. Mas percebi que não precisava de pensar. Tudo o que importava era sentir. Miguel, murmurei, voltando a encará-lo, o que estamos a fazer? Ele sorriu, um sorriso sincero e iluminado, que parecia dissipar qualquer hesitação. Acho que estamos a aproveitar um momento que poderia ser só nosso, disse, com uma voz que transmitia um misto de ternura e promessa, e talvez a criar memórias que nunca vamos esquecer. Sem hesitar mais, ele juntou os nossos lábios num beijo suave e delicado, como quem teme que um momento tão precioso desapareça se for apressado. O calor do verão pareceu ceder lugar a algo mais profundo, uma corrente invisível que nos unia, crescendo a cada segundo. Os meus braços moveram-se automaticamente, envolvendo seu pescoço enquanto respondia ao beijo, sentindo uma mistura de nervosismo e desejo que me fazia perder o chão. Quando nos afastamos, as nossas testas tocaram-se, e senti a sua respiração firme contra minha pele. Tudo aconteceu tão rápido, tão inesperado, que fiquei sem palavras. Isto foi inesperado, murmurei, tentando ainda processar tudo. Inesperado, mas certo, respondeu ele, acariciando meu rosto com a ponta dos dedos, como se quisesse guardar aquele momento para sempre. Assenti, incapaz de conter o sorriso que me surgiu nos lábios. Talvez, finalmente, estivesse a aceitar algo que já vinha a surgir há muito tempo, mas que eu tinha medo de enfrentar.
Miguel segurou a minha mão e guiou-me para a sombra fresca de uma oliveira próxima, onde nos sentamos, protegidos do sol que começava a brandar. Ali, entre o cheiro da terra e das folhas, o mundo parecia reduzir-se a nós dois e ao que sentíamos naquele instante mágico. Continue. Sentamo-nos sob a sombra fresca da oliveira, o chão coberto de pequenas pedras brancas e folhas secas que estalavam sob os nossos pés descalços. O calor ainda persistia no ar, mas ali, naquele refúgio natural, sentia uma brisa suave aliviar a tensão que se instalava no meu corpo. O Miguel segurava minha mão com uma firmeza calma, os seus dedos entrelaçados nos meus como se não quisesse que aquele momento acabasse. Olhei para ele e vi um misto de ternura, ansiedade e algo mais profundo que até então eu não tinha percebido totalmente. O sorriso dele era discreto, aquele meio sorriso que sempre me deixava sem fôlego, como se ele guardasse um segredo só para nós. Sabes, Inês, começou ele, a voz baixa e cheia de sinceridade, pensei muito nisto. Em nós, neste momento. No que poderia acontecer se finalmente deixássemos de lado as dúvidas. Senti o meu coração acelerar, como se cada palavra dele fosse uma faísca a incendiar um fogo que eu tentava controlar. Sempre tive medo, admiti, desviando o olhar para as folhas que dançavam ao vento. Medo de estragar o que tínhamos, medo de perder a amizade que era tão importante para mim. Ele apertou a minha mão com delicadeza e aproximou-se um pouco mais, o olhar fixo no meu. Eu também tive medo, confessou, medo de arriscar, de mudar tudo. Mas acho que o que temos é demasiado verdadeiro para ignorar. Aquela confissão fez-me sentir uma mistura de alívio e desejo, como se finalmente pudéssemos ser honestos um com o outro. O Miguel puxou-me suavemente para mais perto, envolvendo-me num abraço terno que transmitia segurança e carinho. Não precisamos de dizer tudo agora, murmurou, a voz suave como uma carícia. Apenas sente. Sente o que está aqui, entre nós. Deixei-me levar por aquele momento, sentindo o calor da sua pele contra a minha, o ritmo da sua respiração a sincronizar com o meu. O sol começava a pôr-se atrás das colinas, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados, como se o próprio universo conspirasse para tornar aquela tarde inesquecível. Miguel ergueu a mão e passou os dedos pela minha face molhada, limpando delicadamente as gotas de água que ainda escorriam. O seu toque era suave, quase reverente, e fez-me arrepiar. És linda, disse ele, com um sorriso tímido, tão perfeita, Inês. Sorri, sentindo as bochechas corarem novamente, e puxei-o para um novo beijo, desta vez mais profundo, mais urgente. Era como se todas as barreiras que nos tinham separado até ali tivessem desaparecido, deixando apenas a verdade nua e crua dos nossos sentimentos. Ficamos ali, abraçados sob a oliveira, com o mundo a desaparecer lentamente à nossa volta. O tempo parecia suspenso, e eu sabia que nada seria igual dali em diante. Mas, naquele instante perfeito, uma sombra passou pelo quintal, um ruído distante que nos fez erguer a cabeça num sobressalto. O silêncio foi quebrado, e eu senti uma pontada de ansiedade crescer dentro de mim. Miguel apertou a minha mão com força e sussurrou. Temos de conversar. Há coisas que ainda tens de saber. O que será que ele queria dizer? O que estava prestes a mudar na nossa história? Continue. O som distante que interrompeu a nossa intimidade parecia vir do portão da entrada, fazendo-nos ambos erguer a cabeça num gesto instintivo. O calor pesado da tarde alentejana deu lugar a um arrepio inesperado que me percorreu a espinha. O Miguel apertou a minha mão com uma firmeza que transmitia urgência e algo não dito, um segredo prestes a ser revelado. Inês, começou ele, a voz baixa, carregada de uma seriedade que até então não tinha mostrado. Há coisas que precisas de saber, coisas que não posso guardar só para mim. O meu coração acelerou, um misto de curiosidade e receio a invadir-me por completo. O que poderia ser tão importante que mudasse o que acabávamos de partilhar? Por momentos, pensei em fugir daquele momento, mas o olhar dele, tão sincero e vulnerável, segurou-me no lugar. Diz-me, por favor, sussurrei, quase sem fôlego. Miguel respirou fundo e olhou para o quintal, como se procurasse as palavras certas entre as sombras que começavam a crescer com o cair do sol. Não sei bem como começar, admitiu, mas há algo que aconteceu aqui, nesta casa, há muitos anos. Algo que envolve a minha família e a tua, um segredo que foi enterrado no tempo mas que voltou a emergir agora. O meu corpo congelou por um instante. A casa dos meus avós, com as suas paredes caiadas e o quintal rodeado de oliveiras antigas, sempre tinha sido um refúgio, um lugar de memórias felizes. Mas, agora, aquela revelação lançava uma sombra sobre tudo o que eu pensava saber. Que segredo? Perguntei, a voz a tremer ligeiramente. Ele desviou o olhar, hesitando, e depois continuou.
Há anos, durante uma seca terrível, algo aconteceu entre as nossas famílias que ninguém quer falar. Um desentendimento, uma traição, ou talvez algo pior. E parece que agora, com este verão especialmente quente e este apagão estranho, esses segredos estão a começar a vir à tona. Senti uma mistura de medo e excitação, como se estivéssemos prestes a entrar numa história muito maior do que nós. O Miguel segurou minha mão com força, como se quisesse garantir que eu estava pronta para o que viesse a seguir. Não sei o que vai acontecer, confessou, mas sei que temos de enfrentar isto juntos. O ar à nossa volta parecia pesado, carregado de mistério e promessas não ditas. O sol desaparecia lentamente atrás das colinas do Alentejo, e a noite começava a cair, trazendo com ela uma sensação de suspense e antecipação. Olhei nos olhos do Miguel e percebi que, por mais que tivéssemos acabado de começar a nossa história, havia muito mais por descobrir. Segurei a sua mão com firmeza e sussurrei: "Estamos juntos nisto. Seja o que for." E assim, naquele momento, o verão quente e a água fria tornaram-se apenas o prólogo de uma história cheia de segredos, paixões e desafios que estava prestes a transformar as nossas vidas para sempre. Continue. O crepúsculo envolvia a Vila Nova de Mil Fontes numa luz dourada que parecia esconder segredos nos seus recantos mais profundos. Sentados sob a oliveira centenária, eu e o Miguel sentíamos o peso das palavras não ditas, o silêncio a preencher o espaço entre nós como uma sombra crescente. A promessa de enfrentar juntos aquele mistério dava-me força, mas também despertava uma ansiedade que eu não conseguia controlar. Miguel levantou-se lentamente, puxando-me com delicadeza pela mão. Caminhamos até ao velho portão de madeira, que rangia suavemente com a brisa do entardecer. A casa parecia mais antiga, mais enigmática à medida que a noite se aproximava, e eu sentia o olhar atento das oliveiras, como se guardassem segredos ancestrais. "Há um velho baú no sótão", começou ele, a voz baixa e tensa, "que pertenceu ao meu avô. Dizem que lá dentro estão cartas, documentos, coisas que podem explicar o que aconteceu entre as nossas famílias. Mas ninguém nunca abriu. Até hoje." O meu coração disparou. Um baú escondido, mistérios guardados pelo tempo, cartas que podiam desvendar segredos enterrados, tudo parecia saído de um romance, mas era nossa realidade. O Miguel olhou para mim, a determinação nos seus olhos era contagiante. "Vamos subir e ver o que conseguimos encontrar?" perguntou, já a puxar-me para dentro da casa. Subimos as escadas rangentes, o cheiro a madeira antiga e a pó envolvia-nos. O sótão estava cheio de caixas velhas, móveis cobertos por lençóis amarelecidos, e uma atmosfera de nostalgia e mistério pairava no ar. Ali, no canto mais escuro, estava o baú, feito de carvalho pesado, com ferragens enferrujadas e uma fechadura que parecia desafiar o tempo. Miguel pegou numa chave antiga que pendia num prego perto do baú e, com esforço, abriu-o. Lá dentro, entre papéis amarelados e objetos empoeirados, encontramos cartas antigas, fotografias desbotadas e um diário de capa de couro que parecia ter sido escrito à mão por alguém com uma caligrafia cuidadosa. Sentamo-nos no chão do sótão, iluminados pela luz fraca de uma lâmpada pendurada no teto, e começamos a ler as cartas. Contavam histórias de amores proibidos, desentendimentos familiares, alianças quebradas e promessas traídas. Cada palavra parecia revelar uma peça do quebra-cabeça que unia as nossas famílias há gerações. Eu sentia as emoções a misturarem-se dentro de mim, surpresa, indignação, mas também uma estranha sensação de ligação com aquelas histórias antigas. Miguel segurava minha mão enquanto líamos, e a nossa proximidade tornava tudo ainda mais intenso. "Isto explica muita coisa", murmurou ele, quase para si mesmo, mas também levanta mais perguntas. De repente, um barulho vindo da porta do sótão fez-nos congelar. Alguém estava ali, talvez a tentar esconder algo ou impedir que descobríssemos a verdade. O coração acelerou, os olhos fixos na porta que começava a render lentamente. "Continue." O som da porta render fez o meu corpo estremecer, o coração disparado como um tambor frenético dentro do peito. Olhei para o Miguel, que apertou a minha mão com força, os olhos dele a tentarem decifrar o mistério que se aproximava naquela noite abafada de verão. O sótão, antes um refúgio silencioso, transformará-se num palco de suspense onde cada sombra parecia esconder algo mais. A porta abriu-se lentamente, revelando uma figura que hesitou no batente. Era Ana, a vizinha da casa ao lado, uma mulher de meia idade, com os cabelos grisalhos presos num coque apressado e olhos que pareciam carregar o peso de muitos segredos. Vestia uma blusa simples de linho azul claro e umas calças de algodão bege, com sandálias gastas que denunciavam a sua rotina diária. "Não deviam estar aí", disse ela, a voz firme mas com um tom de preocupação.
há coisas neste baú que não são para serem descobertas tão facilmente. Ficamos ambos em silêncio, as palavras dela ecoarem no sótão como um aviso sombrio. Miguel trocou um olhar comigo, a pergunta silenciosa no seu olhar dizia tudo. Quem era ela para nos impedir de continuar? Ana, comecei, tentando manter a calma. Queremos entender o passado, esclarecer o que aconteceu entre as nossas famílias. Não queremos causar problemas. Ela suspirou, aproximando-se lentamente, os seus olhos castanhos fixos nos nossos rostos. O passado é complicado, Inês. E algumas verdades podem ser perigosas. Nem toda a gente quer que estas histórias venham à tona. A sua presença ali, inesperada, acrescentava uma camada de mistério ainda maior ao que já estávamos a viver. Sentia o calor da água fria misturar-se com o frio da incerteza, um contraste que parecia simbolizar a confusão dentro de mim. Miguel ergueu-se, a sua postura firme e decidida a desafiar o receio que a Ana trazia consigo. Precisamos de saber, Ana. Só assim poderemos seguir em frente, sem sombras a pesar sobre nós. Ela olhou para ele por um momento, como se medisse a sua determinação, e depois assentiu lentamente. Muito bem, disse finalmente, mas estejam preparados. O que vão descobrir pode mudar tudo. No silêncio que se seguiu, uma tensão palpável instalou-se entre nós. A noite lá fora escurecia rapidamente, e a promessa de segredos antigos prestes a serem revelados fazia o meu coração bater ainda mais depressa. Olhei para Miguel, sentindo a força da sua mão na minha, e percebi que, juntos, estávamos prestes a entrar numa história que ultrapassava o verão quente e os banhos de mangueira. Uma história de mentiras, paixões e destinos entrelaçados. Vamos descobrir, sussurrei, com a voz firme, apesar do turbilhão dentro de mim. E assim, no sótão antigo, sob a luz tênue, começamos a desfiar os fios do passado, sem saber onde nos iriam levar. Continue. A Ana afastou-se lentamente, deixando-nos ali, no meio do sótão, com o baú aberto e as cartas espalhadas à nossa frente. O seu aviso ecoava na minha cabeça como um sussurro persistente. Algumas verdades podem ser perigosas. O ar pesado parecia carregar o peso dessas palavras, enquanto o crepúsculo dava lugar à noite profunda, coberta pelo manto estrelado do Alentejo. Miguel olhou para mim, os seus olhos brilhando com uma mistura de excitação e apreensão. Estamos prontos para isto? Perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Assenti, sentindo o calor do seu toque na minha mão a dar-me coragem. Sabíamos que o que íamos descobrir poderia mudar tudo, mas também que não havia volta atrás. Começamos a ler o diário do avô do Miguel, as páginas amareladas a revelar uma história de paixão proibida entre os nossos antepassados, Maria e Antônio. Ela, filha de uma família abastada de Vila Nova, ele, um jovem humilde de uma aldeia vizinha. O amor deles fora condenado, e as rivalidades entre as famílias acentuaram-se, levando a consequências que ecoavam até os nossos dias. Cada linha do diário era uma janela para um passado cheio de segredos, traições e escolhas difíceis. Sentia-me como se estivesse a viver uma história que, apesar de antiga, tinha um impacto profundo no presente. Miguel lia em voz baixa, as emoções transparecendo em cada palavra. De repente, uma carta caiu do diário, deslizando pelo chão de madeira com um som quase inaudível. Agachei-me para apanhar, e ao abrir, percebi que era uma mensagem cifrada, com símbolos estranhos e palavras que pareciam um código. O que será isto? Perguntei, intrigada e um pouco assustada. Miguel examinou a carta, franzindo a testa. Parece um enigma. Talvez uma pista para algo mais. O mistério estava a aprofundar-se, e eu sentia uma mistura de medo e fascínio que me impelia a continuar. Estávamos envolvidos numa teia de histórias que iam muito além do que eu alguma vez poderia imaginar naquela tarde quente de verão. De repente, o som de passos apressados veio do corredor abaixo, seguido por uma voz abafada que chamava por nós. Miguel! Inês! Estão aí? Era minha irmã, Catarina, a chegar inesperadamente. O momento de silêncio e mistério foi quebrado, deixando um pressentimento de que a nossa aventura estava longe de terminar. Olhei para Miguel, os nossos olhos a trocarem uma expressão cúmplice. Isto só agora começa, sussurrei. O verão quente, a água fria e os beijos sob a oliveira tinham se tornado prelúdio de algo muito maior, algo que ia mexer com as raízes das nossas famílias, e provavelmente, com os nossos próprios corações. Continue. A chegada inesperada da Catarina trouxe um choque súbito àquele sótão carregado de mistérios e segredos antigos. Ela entrou apressadamente, o rosto corado pelo esforço e os olhos brilhando de curiosidade e preocupação.
Vestia uma blusa leve de algodão azul celeste e umas calças de ganga claras, com os cabelos soltos a cair em ondas suaves pelos ombros. O contraste entre a sua energia vibrante e o ambiente pesado do sótão parecia quase surreal. "O que estão a fazer aqui?" perguntou, a voz firme mas com um tom de reprovação disfarçado de preocupação. Miguel fechou o diário com cuidado e olhou para mim, procurando um sinal para explicar a Catarina o que estávamos a descobrir. Eu respirei fundo, sentindo a responsabilidade de partilhar algo que não era apenas meu, mas que agora nos envolvia a todos. "Estamos a tentar entender o passado das nossas famílias", comecei, escolhendo as palavras com cuidado. "Encontramos cartas e um diário que falam de um amor proibido e de segredos que foram escondidos durante décadas." Catarina franziu as sobrancelhas, mas o seu olhar suavizou-se quando percebeu a importância daquilo que estávamos a fazer. "Nunca imaginei que houvesse tanto para desvendar", disse ela, sentando-se ao nosso lado. "E se isso mudar tudo?" Miguel sorriu, um sorriso cheio de esperança e determinação. "Talvez mude", respondeu, "mas só podemos seguir em frente se soubermos a verdade." Enquanto falávamos, um silêncio confortável instalou-se, interrompido apenas pelo som distante dos grilos e pelo leve farfalhar das folhas da oliveira lá fora. A noite tinha caído completamente, e as estrelas começavam a brilhar no céu escuro, como testemunhas silenciosas da nossa promessa de descobrir o que quer que estivesse escondido naquele baú. De repente, um som estranho veio da janela entreaberta, um sussurro, um ruído leve, quase imperceptível, que fez todos nós olhar para o mesmo ponto, os corações a baterem em uníssono. "Ouviram isso?" perguntou Catarina, num sussurro. Miguel levantou-se e foi até a janela, olhando para o quintal escuro. A luz da lua iluminava as oliveiras, criando sombras que pareciam dançar com o vento. "Parece que não estamos sozinhos", murmurou ele, voltando-se para nós. Um arrepio percorreu a minha espinha. O mistério tinha acabado de ganhar uma nova dimensão, e eu sabia que aquela noite seria apenas o início de uma história cheia de perigos, paixões e revelações que iam muito além do calor daquele verão. "Estamos prontos para o que vier", disse eu, sentindo a força de estar juntos, prontos para enfrentar o desconhecido. E assim, enquanto a noite avançava, envoltos pelo silêncio do campo alentejano, começamos a desvendar os segredos que iriam mudar as nossas vidas para sempre. "Continue." A tensão no sótão era palpável, cada sombra parecia ganhar vida própria à luz fraca da lâmpada pendurada no teto. Olhei para a janela onde Miguel estivera momentos antes, tentando enxergar algo além do véu escuro da noite alentejana. O silêncio era quase ensurdecedor, interrompido apenas pelo leve farfalhar das folhas das oliveiras e o sussurro do vento quente que entrava pela fresta. "Devemos verificar o que é", disse Miguel, a voz firme, mas com um toque de cautela. Catarina olhou para mim, os seus olhos grandes e inquisitivos refletindo o medo que também sentia, mas a determinação que encontrávamos uns nos outros dava-me coragem. Descemos as escadas devagar, cada passo ecoando pelas paredes da velha casa. O corredor estava mergulhado numa penumbra que parecia engolir tudo à nossa volta. Quando chegamos à porta da frente, Miguel empurrou-a lentamente, e a brisa quente da noite envolveu-nos, carregada com o cheiro da terra seca e do mar distante. Lá fora, o quintal estava vazio, mas havia algo estranho no ar, uma sensação de presença invisível a observar-nos. O olhar de Miguel cruzou-se com o meu, e um silêncio pesado caiu sobre nós. "Talvez tenha sido só o vento", sugere, mas a dúvida persistia. Miguel caminhou até a mangueira enrolada junto à parede da casa e puxou-a com um gesto automático, como se procurasse conforto naquele objeto familiar. O som da água a correr trouxe uma pequena sensação de normalidade, mas o mistério permanecia. "Vamos voltar para dentro", disse ele, voltando-se para nós. "Ainda muito para descobrir, e não podemos deixar que o medo nos paralise." Voltamos para o sótão, onde as cartas e o diário ainda repousavam abertos sobre o chão de madeira. Catarina acendeu uma pequena lanterna, iluminando as páginas gastas que contavam uma história cada vez mais complexa e enigmática. De repente, um detalhe chamou a minha atenção. Numa das fotografias antigas, um homem de olhar severo, vestido com fato escuro, segurava um objeto que parecia ser uma chave. O olhar dele parecia atravessar o tempo, fixando-nos com uma intensidade quase desconcertante. "Quem será este homem?" perguntei, passando os dedos pela imagem com cuidado. Miguel franziu o sobrolho, tentando lembrar-se. "Nunca vi esta fotografia antes", admitiu, "mas essa chave pode ser a peça que falta para desvendar o mistério." O coração bateu mais forte com esta possibilidade. A chave poderia abrir portas que até então estavam fechadas, revelar segredos escondidos no passado das nossas famílias e talvez até mudar o rumo da nossa história.
Enquanto eu e Miguel trocávamos olhares cheios de expectativa, Catarina aproximou-se da janela, os seus olhos a percorrerem a escuridão lá fora. Temos de estar preparados, disse ela, porque esta noite, tudo pode mudar. O calor do verão parecia agora distante, substituído por uma tensão crescente que nos envolvia a todos, enquanto a história antiga começava a ganhar vida diante dos nossos olhos. Continue,